Francisca Passos Menezes, sou psicóloga e psicanalista. E estou vindo aqui responder umas perguntas que a futura colega Leila me fez para um trabalho acadêmico sobre adicções ou drogadição, como preferirem chamar. Eu tô aqui com essas perguntas que ela me mandou e também um livro que eu uso muito de orientação para supervisão, né? Então eu vou começar respondendo as perguntas e vou inserindo a minha opinião dentro delas, além da teoria, tá bom? Então a primeira pergunta é: qual o papel da psicanálise no tratamento de dependentes químicos? Bom, a psicanálise é uma ciência que ela não é só psicoterapia. A psicanálise também é um processo de autoconhecimento, por isso que existe uma crítica muito grande, que as pessoas dizem que a análise não tem fim, que história é essa? Porque a gente não trabalha com psicoterapia exclusivamente, a gente não trabalha com problemas, com patologias. A gente trabalha num processo de autoconhecimento. E a gente está se conhecendo a vida toda. Então, normalmente as pessoas chegam no consultório de um psicanalista com uma queixa de um problema que não está se adequando à vida. Então, a psicanálise se aplica a tudo. Inclusive, a gente chama de psicanálise aplicada quando a gente usa ela nas instituições, quando a gente usa ela na escola. Entendeu? Mas a clínica é a base da psicanálise e ela é muito mais que uma psicoterapia. Tanto que a gente, psicanalista, a gente não inclui a psicanálise como uma psicoterapia da psicologia. A psicanálise é uma ciência própria, com métodos próprios, únicos, não existe outra ciência no mundo que trabalhe com o inconsciente da forma como um psicanalista trabalha, tá? Algumas outras pessoas beberam da psicanálise, como Moreno, do psicodrama, como Beck, da terapia cognitivo-comportamental, antes de desenvolver as suas próprias técnicas. E a gente vem lidando sempre com a vida, com a dor e com o sofrimento. É isso que a psicanálise foca. Muito mais do que qualquer patologização, digamos assim, que às vezes é necessária para a gente entender o modelo de funcionamento do paciente, mas o trabalho da psicanálise com dependente químico é igual a qualquer outro. A gente não trabalha com nódulos, com doenças, a gente não tem CID, a gente não tem DSM. Pra gente o que importa é como a pessoa está funcionando, como é que ela está indo e o que é que ela está fazendo sofrer, se ela tem consciência, se ela não tem consciência, e como é que a gente pode ajudá-la a ter uma melhor qualidade de saúde e vida. Então, com dependente químico, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Cada dependente químico tem a sua história e caberá a pessoa ir desnudando, descobrindo o que está acontecendo. Tem múltiplas causas para a dependência química, né? Algumas pessoas, a gente já sabe que em torno de 3 a 5% da população vai ter um funcionamento adicto, tá? E quando eu falo de funcionamento, é uma predominância, uma necessidade de dependência de uma substância química lícita ou ilícita para fazer uma substituição de algo que ele não dá conta do que é. E aí a gente precisaria de uma aula para poder explicar isso, tá? Mas tem outra parte da população que utiliza a drogadição como uma fuga à realidade relativamente temporária, por não suportar ou não ter recursos de como lidar com aquela situação. Então a psicanálise trabalha muito nisso. Um dependente químico inclui isso, né? Quais são os principais pontos a serem trabalhados com o paciente que possui algum tipo de dependência química? Não tem principais pontos. Os pontos quem vai trazer é o paciente. O paciente pode entrar adicto e não tocar durante um ano, por exemplo, na questão da adicção. Não me cabe futucar isso, é o paciente que vai trazer. Até porque provavelmente o uso da droga pode estar relacionado a um outro problema, que é isso que ele está falando, que é isso que está incomodando primeiramente a ele. Então a gente ouve o paciente, o caminho quem dá é o paciente. É como uma dança, sendo que o paciente é quem conduz. Então a gente vai aprendendo a dançar como o paciente está dançando e juntos a gente vai tentando integrar uma forma dos dois dançarem juntos em harmonia. E aí equilibrar e dar o senso de
da dança sem o desequilíbrio, né, para cada pessoa. Relate um pouco sobre sua experiência no tratamento dos pacientes que são dependentes químicos. Bom, aí é uma questão que é um pouquinho polêmica. Eu trabalho muito dando orientação e supervisão para com esse tipo de livro aqui, porque na faculdade a gente não tem a psicanálise como psicanálise, a gente tem uma aplicação da psicanálise à psicoterapia. Então é um trabalho um pouco mais diferenciado, mas a gente usa o saber psicanalítico. A maioria dos estudiosos de dependências químicas, eles são a favor muito de você trabalhar com pontuações de etapas, né, para fazer com que o paciente fique cada vez mais sóbrio. E aí eles acreditam que somente depois disso é que é indicado uma psicoterapia psicanalítica para depois entrar na análise clássica, como a gente da psicanálise conceitua. Entretanto, o meu trabalho não é assim, tá? Se eu tenho um paciente adicto, que ele chega no meu consultório, eu não posso pedir que ele venha se tratar comigo deixando a doença do lado de fora. Porque a doença, ou o que quer que vocês chamem, eu gosto muito de chamar de modelo de funcionamento pela minha formação. Mas o modelo de funcionamento, ele entra junto com o paciente. Então, por exemplo, eu tive pacientes alcoolistas que vieram para a análise alcoolizados. Eu não mandei embora. Pacientes de drogas ilícitas que chegaram para a sessão mal conseguiam pensar. De tanta droga que tinha, eu não mandei embora. A maioria dos manuais que a gente estuda pede que a gente faça um contrato com o paciente de que se ele estiver utilizando drogas, ele não será atendido. Eu não acredito nessa possibilidade, porque se Freud diz que a psicanálise é em essência a cura pelo amor, eu preciso aceitar o paciente do jeito que ele chega. Porque se eu o aceito, eu estou dando a oportunidade de ele aprender a se aceitar. Se ele aprende a se aceitar, eu estou construindo o mínimo de ego dentro dele para ele desenvolver recursos para lidar com a realidade. Porque tudo que faz a gente sair da realidade só faz pensar que é porque a realidade está muito ruim, está insuportável de lidar. Então, diferente da maioria da literatura, eu trabalho com os pacientes da forma como eles chegam, e a gente vai transformando, vai pensando, vai sentindo principalmente, e tendo o apoio, não necessariamente um apoio explícito. Às vezes pode ser velado, mas que ele sinta que o que ele fizer lá, ele tem apoio. A psicanálise não cabe fazer julgamento de certo e errado. Não é a psicanalista que vai dizer que é certo e errado, porque as verdades são variáveis. Não existe verdade absoluta e também não existe perfeição. Perfeição é utopia, mas também é outro assunto pra gente conversar. Então, nesse caso, a gente aceita o paciente do jeito que veio, eu aceito o paciente do jeito que ele vem, e a gente vai trabalhando. Fato que se o paciente não consegue ficar dentro da realidade em momento nenhum, ele vai acabar sendo internado. E aí sim, dentro da clínica vai precisar também de tratamento lá para depois fazer uma adequação à realidade novamente, tá? Mas os pacientes que chegam para mim, eles ou eles já passaram pelas clínicas, ou eles não estão numa situação que eles passem 24 horas do dia drogados, tá bom? E quando eu falo droga, eu tô falando dependência química geral, lícita e ilícita, tá? Porque alcoolismo, cigarro, a gente tem que entender também que são dependências químicas, né? E por que o paciente fuma? Por que o paciente bebe? Tá? Isso é importante a gente pensar, por mais que tenha sido normal na sociedade. E aí anotem uma coisa, nem sempre o que é normal é saudável, certo? Relate um pouco sobre isso, essa eu já respondi. Quais as dificuldades que a psicanálise encontra ao longo do tratamento com esse tipo de paciente? Muita. A gente tem que ter muita resiliência e muita força de vontade, porque o paciente, ele vai ter muitas recaídas. A gente tem noção, quem já trabalha com o tempo, a gente sabe que o paciente vai ter recaídas demais. E aí, às vezes, ele chega com, já ele propriamente, já chega com um sentimento de culpa muito grande. Esse sentimento de culpa só atrapalha, entendeu? Porque faz com que ele se sinta mais mal, ao invés de dar forças para ele sair dessa situação. Porque nem sempre eles conseguem utilizar a culpa como um processo de reparação.
Então, a gente acolhe dentro do que é possível, né? E isso pede uma demanda energética, diria libidinal, psicanaliticamente falando, de você poder estar lá presente para poder dar aquilo que o paciente não sabe que está precisando, que é o afeto, é a atenção e todos os aspectos inconscientes que perpassam a vinculação de duas pessoas, né? Qual a contribuição que a psicanálise pode atribuir a esse paciente? Contribuição, quem vai dizer é o paciente. É uma ousadia, eu acho até uma utopia a gente dizer que a gente faz alguma coisa por determinado paciente. Quem fizer isso está precisando tratar o narcisismo. Desculpa, mas é verdade. Porque o paciente só evolui se ele quiser. Se ele confiar na gente, ele vai ter uma ajuda, ele vai ter um apoio. Assim como medicação também é um apoio. Mas a saída dele da situação cabe a ele, a responsabilidade é dele. Isso não quer dizer que eu não esteja junto de mão dadas com o paciente. Mas a contribuição que a psicanálise dá, e eu acho que todas as terapias deviam pensar nisso, tá? É que a gente dá suporte, a gente dá apoio. São termos ruins de falar, porque a gente já tem um bocado de nome desses. Psicoterapia de apoio, psicoterapia. Não é isso, né? Quando eu falo de suporte, estou falando de contenção, de amor, de afeto. E quando eu falo de amor e afeto também não é o fato de você estar beijando e abraçando o paciente. É você poder acolher a dor dele, entender a dor junto com ele, dentro da sua capacidade de compreensão do que é dor no seu mundo, entendeu? E tentar integrar de alguma forma o seu mundo e o dele, no sentido de que vocês possam estar o mais próximo possível, para que ele possa te ter como uma pessoa que se sinta amado, se sinta respeitado, se sinta gente, porque a depender do tipo de drogadição até a identidade se perde, porque é um comprometimento neurológico muito grande, e nesses casos realmente quando não há mais capacidade de pensar, aí sim a psicanálise não tem como produzir uma coisa mais rápida, embora tem estudos recentes que a gente pode trabalhar via inconsciente para inconsciente, mas aí é uma coisa muito mais ampla também, eu não vou entrar no mérito hoje, tá certo? Mas sempre é o paciente que vai dizer por onde a gente pode ir. A gente pode questionar, a gente pode perguntar, a depender da forma como cada um trabalha, mas é o paciente sempre que vai estar dizendo, e não cabe ao psicanalista fazer julgamento. Se ele tá certo ou se ele tá errado. A gente não tá lá pra isso. A gente tá lá pra dar o melhor da gente enquanto pessoa. Mas a verdade que o paciente traz é dele. A gente pode questioná-la. Mas, assim como a gente tem a nossa verdade, a gente tem que respeitar a verdade do outro. Isso serve pra psicose também, tá bom? Qual a visão da psicanálise a respeito da dependência química? Bom, a gente acaba classificando, porque a gente precisa entender também, assim, pela experiência de outros, como é que as coisas funcionam. Para isso já dá um norte de como a gente vai se comportar ou como a gente pode trabalhar com isso. A gente acaba... Deixa eu perguntar. Bom, a dependência química para a psicanálise, a gente compreende que é uma dificuldade de ficar na realidade, que está muito próximo da dificuldade de estabelecer uma relação muito íntima com a mãe. Então a gente acredita que a falta de suporte da função materna, porque não precisa ser a mãe concreta biológica, pode ser uma pessoa que faz o papel de mãe, inclusive um homem, tá? E o homem, tô dizendo que o homem tem que ser mulher. Eu tô falando de função. Função para psicanálise não tem sexo, não tem gênero, é função. Então, alguém que fizesse a função materna, que colocasse a sua expectativa, seu desejo, seu amor para a criança, de forma que a criança possa, além de se sentir angustiada, desesperada com tudo que é novidade que está vindo para o mundo, né? Porque ela estava dentro de um mundo líquido, dentro de uma situação onde ela era nutrida pela mãe, e ela sai, e ela vai ter que respirar, e ela vai ter que se alimentar, vai ter que se adaptar às oscilações de temperatura, e só isso já é muito assustador para o bebê.
não pense que a gente passa por isso, todos nós passamos por isso de uma forma ilesa, né? Mas aí a gente tem o carinho da mãe para conter a gente tem a palavra da mãe para ajudar a nomear as coisas e ir lidando com essa realidade que é tão intensa. Nesse caso, a gente acredita, entre as múltiplas teorias da psicanálise, que a gente não pode dizer que a psicanálise é uma só, a gente tem pluripsicanálises. Então a gente entende, pelo menos do meu ponto de vista de estudo, que é uma dificuldade muito de vinculação, falta de vinculação com a mãe, principalmente, no início do trabalho, no início do crescimento, tá? E aí o paciente não tem como lidar com a realidade, ele se frustra de forma muito fácil, é muito pouco resiliente, e muitas vezes o que acontece nesse momento é que a droga entra para justamente tirar a pessoa da realidade e deixar ela num movimento de menos dor. Uma coisa que funciona muito para tratamento dependente químico é você trocar uma droga pela outra. Existe isso no governo, mas existe outra coisa que não é bem uma droga, mas que traz para um funcionamento adicto uma coisa muito semelhante, que é a religião. Então, muitas pessoas obtêm sucesso quando eles são internados nessas clínicas religiosas, porque a religião, para esse tipo de pessoa, vai virar uma situação bitolada e verdadeira. Então, a religião não pode ser contestada para uma pessoa que trocou a adicção por substâncias lícitas ou ilícitas pela crença, tá? Então vai ser uma crença muito forte, muito apegada e jamais poderá ser contestada. São as pessoas que são muito crentes, mas crentes dogmáticas, crentes céticas, digamos assim, que não avançam e não questionam as doutrinas e os pensamentos religiosos. Então isso é uma forma também de você, digamos assim, política de menos danos, né? Você tirar a pessoa de um ambiente onde ela está destruindo o corpo para uma situação onde ela vai se apegar de uma forma mais rígida, mais importante às crenças, certo? Bom, eu acho que a gente fez um panorama bem rapidinho do que era. Peço desculpa por excesso de tempo, mas não é rápido nem fácil explicar tão simplesmente assim uma situação que pede livros e livros de leitura, tá bom? Espero que possam ter compreendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, parabéns, Leila, obrigada por ter me procurado e continua